Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, tá? Hoje vamos estar falando sobre as placas da GeForce, tá? Essa daqui é uma placa da GeForce da MX4064 DDR, TV, VGA e card, tá? Geralmente vocês vão encontrar essas placas também com entrada AV, VGA e também DVI, que nesse caso não é com essa placa, mas são placas AGP, tá bom? Pessoal, vamos contar um pouquinho dessa história da placa de vídeo da GeForce MX4000, tá bom? Essa placa aqui da GeForce 4000 é atualmente o chip gráfico mais simples da NVIDIA, né? Ele é voltado para o mercado de PCs de baixo custo. A GeForce MX4000 é baseado no núcleo da NV18, o mesmo da GeForce 4MX440 GP8X. Enquanto a GeForce 4MX440 da GP8X roda a 275 MHz, com memória 512 MHz, o GeForce MX4000 roda a 250 MHz, com a memória 500 MHz. Podemos dizer que a GeForce MX4000 é uma GeForce 4MX440 GP8X piorado. Tecnologicamente falando, a GeForce MX4000 é um chip gráfico de 3 gerações atrás. O núcleo NV18 é baseado no núcleo NV17, usado pelos chipsets GeForce 4 MX420, 440 e 460 GP4X. A diferença entre NV18 e NV17 é somente o suporte ao barramento a GP8X. Esse núcleo, por sua vez, é baseado no GeForce 2MX, só que com um controlador de memória redesenhado. Todos esses chips gráficos são DirectX 7. Isso quer dizer que, além do baixo desempenho, esse chip não incorpora funções de qualidade de imagem inexistente em chips gráficos superiores. Como eu disse, funções de qualidade de imagem existente em chips gráficos superiores, algumas delas consideradas básicas hoje em dia, como o Pixel Shader e o Vector Shader. Com isso, não espere obter com esse chip a mesma qualidade de imagem de chips de outras gerações, especialmente a rodar jogos DirectX 9. Para você entender melhor, os chips da GeForce 4 e TI são DirectX X8, Pixel Shader 1.3 e os chips GeForce FX são DirectX 9, Pixel Shader 2.0 e os chips da GeForce 6 são DirectX 9.0C. A versão C adicionou o suporte ao Pixel Shader 3.0, o recurso que a NVIDIA introduziu nessa nova série. Bom, as diferenças entre os chips gráficos citados incluímos somente os chips gráficos mais simples da NVIDIA, já que por motivos óbvios o GeForce MX4000 não concorre com os chips gráficos topo de linha. É muito importante notar que as placas de vídeo GeForce MX4000 podem ser encontradas com memórias de 32 bits e também 64 bits ou 128 bits. O modelo testado na Shytech Sun 4000 acessa a memória 128 bits. Os modelos de 64 bits são mais baratos, porém têm a metade do desempenho no acesso à memória em comparação com os modelos de 128 bits. Para esses modelos você deve dividir por 2 o valor de taxa de transferência da memória, já que os modelos de 32 bits são ainda mais baratos, sendo que para esses modelos você deverá dividir o valor da taxa de transferência da memória por 4, tá bom? Bom pessoal, temos diversas diferenças de modelos do chip gráfico, né, da GeForce 4 MX4000, tá bom? Que ela alcançaria aí 250 MHz em clock, e clock da memória chegaria a 500 MHz, com memória de 128 bits, tá? Taxa de transferência de memória 8, tá? Pixel por clock, tá bom? 2 e DirectX 7, tá bom pessoal?
Por isso vocês vão encontrar uma placa de vídeo AGP mais atual, né, de qualidade de primeira linha, né, que seria a GeForce FX 5500, né, que ela tem um clock de 270 MHz, tem um clock da memória de 400 MHz, memória 128 bits, taxa de transferência de memória 6,4, pixels por clock 4, tá bom? E ela é DirectX 9, tá bom? Tem a GeForce também, a FX 5200 Ultra de 350 MHz, tá? De clock de memória 650 MHz, tá? Memória 128 bits, taxa de transferência de memória 10,4, pixel por clock 4 e DirectX também 9, tá bom? Temos também, pessoal, são placas que eu estou citando aqui, que são placas mais atuais, que é essa placa de vídeo AGP MX4000 de 64 MB, tá bom? Que é a GeForce FX 5200, tá? Com clock de 250 MHz e também clock da memória de 400 MHz, com memória 128 bits, taxa de transferência de memória 6,4, pixels por clock 4 e também ela é DirectX, tá? 9, tá bom? Aí vem essa daqui, em linhas tem a GeForce 4 MX420, que é a primeira linha. Segunda linha tem a GeForce 4 MX440. Terceira linha, GeForce 4 MX440, que é a GP8X. Quarto, GeForce 4 MX460 e logo vem essa daqui, em quinto lugar, tá bom? Sexto, sétimo e oitavo, né? Que seriam aí no total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas de vídeo AGP em configurações praticamente diferentes, tá? Números de chip gráfico, clock de memória, taxa de transferência da memória, pixels por clock, DirectX, tá bom? E também, pessoal, a gente está aqui estudando um pouquinho sobre essas placas de vídeo. A primeira placa aqui é a GeForce 4 MX420, que ela tem um clock de 250 MHz, clock da memória de 166 MHz, memória 128 bits e taxa de transferência de memória de 2,6. Pixels por clock 2 e DirectX 7. Tem a GeForce 4 MX440, que ela tem um clock de 270 MHz. Clock da memória de 400 MHz, memória 128 bits, taxa de transferência da memória 6,4, pixels por clock 2 e DirectX 7. Depois vem a GeForce 4 MX440 com AGP8X, 275 MHz de clock da memória de 512 MHz, memória 128 bits, taxa de transferência de memória 8,1, pixels por clock 2 e DirectX 7. Depois vem a GeForce 4 MX460, que ela oferece um clock de 300 MHz, clock de memória, tá bom? 500 MHz, tá bom? Essa é de 460 e memória 128 bits, tá bom? Com taxa de transferência de memória 8, tá? Pixels por clock 2 e DirectX 7. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tenho ajudado a vocês a trazer muito conhecimento, tá bom? Placa de vídeo, essa é uma placa de vídeo antiga, AGP, tá bom? Pessoas que ainda utilizam um sistema operacional no XP e até mesmo rodando no Windows 7. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.